continuando a aula, então, agora, o que são os trustes? Na verdade, vocês conhecem um truste bem interessante, aliás, eu diria um super truste que aconteceu aqui no Brasil, né? Que foi a formação da ABR Foods. O que é a BR Foods? É a fusão entre a Perdigão e a Sadia, certo? Já eram duas gigantes do setor de alimentos no Brasil, a Perdigão e a Sadia, né? Já eram bem grandes. Aí o que elas fazem? Elas formam um chamado conglomerado de empresa, como está escrito na apostila de vocês, se fundem numa única organização com o objetivo de dominar o mercado. E digamos que dominou, né? Aí vocês vão dizer assim para mim, mas eu nunca encontrei, professora, um produto da BR Foods à venda. Hambúrguer BR Foods, salsicha BR Foods. Eu sempre acho, eu ainda vejo no mercado, tanto Perdigão quanto Sadia. Tem as duas marcas ainda. Então, se você virar o pacote, a embalagem atrás, e for ver aqueles selinhos, aquelas letras menores, nas duas vai estar escrito BR Foods, produção de alimentos. Por quê? Porque a BR Foods é o nome da marca. Não sei se vocês entendem isso. É o nome empresarial, é o CNPJ, né? No caso, assim, é a empresa que fundiu as duas e virou uma só, BR Foods. Mas os nomes de fantasia, que são aqueles nomes comuns que a gente dá, eles continuam sendo Sadia e Perdigão. Porque, assim, eu sempre comprei Sadia, Perdigão. Agora vou comprar Sadia vou comprar salsicha dessa BR Foods, eu não sei se isso é bom, se não é, né? Fica aquela coisa, mas diz que é a mesma coisa, dizem que é a mesma empresa, será que é a mesma? Sabe essa coisa assim? Então, para não existir isso, elas fundiram, elas são uma só, elas formaram um truste, certo? Juntaram empresas que antes eram rivais numa só, para domínio e monopólio do mercado, nesse caso, no monopólio de alimentos gelados, né? Para controlar o mercado e acabar com a possibilidade de concorrência, para não ter empresas menores que possam concorrer. Aí entra a Aurora, entra a Seara, entram outras, a Peperi, outras pequenas empresas que continuam vendendo, claro, continuam produzindo também, mas que não têm concorrência, não chegam perto. Por quê? Ou porque a qualidade não é a mesma, ou porque os preços dessa outra marca, no caso gigante, que é o exemplo que eu estou dando da BR Foods, por ser uma marca que controla o mercado, tanto de preço quanto de qualidade. Aí muda as coisas, né? Quando você tem preço e qualidade juntos, fica complicado, tá bom? Tá bom? Oi? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou comentar, não sei? Não? Tá, olha só. Essa BR Foods, não era melhor só deixar a marca e escrever e colocar um tipo de selo do lado mostrando que a Sadia e a Seara se juntaram? A Sadia Perdigão. A Sadia Perdigão, desculpa. Não, eles nem anunciam nada disso. Tu pode ver que continua tendo propaganda da Sadia e propaganda da Perdigão. Mas são a mesma empresa. Entendem? Mas por que eles mantêm isso separado? Porque a população vai comprar aquela marca, já acostumou com aquela marca. São marcas tradicionais. Então, se você ficar falando que fundiu, que misturou, não vai dar coisa boa. Mas você vai saber que sim, se você virar as embalagens atrás e ver que todas elas agora pertencem à BR Foods, que é a Brasil Alimentos, né? Certo? Tá? Que mais que eu queria falar com vocês? Tá. Eu quero falar com vocês também, continuando ali depois disso, dessas políticas protecionistas, além desses termos econômicos, dentro das políticas protecionistas vocês viram a PAC, lá na Europa, viram a própria lógica da União Europeia fechada entre si, e também existe uma outra política protecionista do comércio, da agricultura, que é a OMC, Organização Mundial do Comércio. Ela passou a existir desde 95 para cá, ela existe, né? A Organização Mundial do Comércio. E eles estão discutindo desde 2001 a chamada rodada de Doha, tá? O que é essa o que é essa rodada de Doha, tá? O que ela foi, né? É uma discussão de critérios e objetivos da OMC, que começou esse processo de discussão e coisa nada numa reunião
em 2001, na cidade de Doha, no Catar. Só que não foi resolvida até hoje. Então, eles ainda têm um impasse para decidir quais são as características, os critérios, os objetivos da rodada de Doha. O que é a rodada de Doha e o que ainda gera problema na rodada de Doha? As intenções de reduzir o protecionismo comercial e as barreiras alfandegárias internacionais. Há países que concordam, há países que discordam. Então, isso é um ponto que eles não chegaram em comum acordo ainda. Tem países que querem reduzir ou até tirar as barreiras alfandegárias para comércio global e aqueles que não concordam, que precisam manter e que acham que devem manter as barreiras. E também o protecionismo comercial, que é o caso dos Estados Unidos. Vender os produtos de melhor qualidade primeiro para o seu país e depois para os outros. Entende? Então, há países que concordam de um jeito, outros de outro. Há outro ponto que está em bastante discussão, ainda que não está definido nessa rodada de Doha, são as questões das patentes comerciais. O direito de propriedade, patente é isso, né? É o direito de propriedade sobre os produtos que são comercializados. Brasil tem cupuaçu, que é feito do cupuaçu. Só nós temos cupuaçu, é uma espécie endêmica. Então, a gente, quando exporta, se cada quilo de cupuaçu saísse do Brasil por R$100, se pudesse sair do Brasil por R$100, ele, na verdade, custa 180, porque cerca de 80%, 70% do valor dele é da patente, ou seja, do direito de propriedade do Brasil. Desculpa. Só o Brasil pode produzir. Outros países não podem. O Japão já tentou produzir e foi cortado, foi considerado biopirataria, né? É crime, não pôde. Por quê? Porque é uma espécie brasileira, da nossa flora nacional. Então, o cupuaçu é um produto de propriedade legítima brasileira. Só quem pode comercializar é o Brasil. Se tirar esse direito de propriedade sobre os produtos das patentes comerciais, que a gente chama, aí qualquer um pode produzir, qualquer um pode vender. Então, tem países que não concordam com isso. Assim, você vai vender o que você tem, você não vai pegar dos outros. É mais ou menos nessa lógica, certo? Um problema que eles enfrentam também, outro problema que se enfrenta, é a situação na rodada de Doha, é a situação da polarização entre os países desenvolvidos. Porque daí eles se protegem, se fecham entre si, crescem sozinhos, né? E polarizam assim. Eles se colocam como áreas centrais e os outros têm que seguir. Não podem criar suas próprias políticas comerciais agrícolas, certo? Ou de outras áreas também, não só agrícola, né? E aí essa crise, essa discussão, ela vem acontecendo desde 2008. E, aliás, em 2008, esses debates, essas discussões por conta da rodada de Doha também acabaram ajudando a influenciar a crise que a gente viveu em 2008 e 2009 no Japão, Estados Unidos e na União Europeia, e que chegaram ao Brasil em 2013, que deu todo aquele rolo, lembram? Do Brasil estar em crise, estar em recessão depois, aquela situação. Tá. Dentro da OMC, o Brasil tem um papel bastante importante. Eu queria que vocês dessem uma olhada, gente, sério, e marca bem na página 36, o último parágrafo aqui, ó. Nos últimos anos, aqui. Porque esse parágrafo é bem dolorido. Diz assim: nos últimos anos, o Brasil tem se destacado por exercer papel de liderança entre os países em desenvolvimento, na denúncia dos excessos cometidos pelos países ricos em relação às políticas protecionistas e atuação no mercado mundial de alimentos. Sua influência, o do Brasil, na OMC tem sido expressiva, como se pode observar na seção seguinte. Aí tem um texto, que vocês vão ler depois, que é de 2015. Então, desde 2018, essa liderança do Brasil na denúncia de países que estão corrompendo, na denúncia de países que já são ricos e desenvolvidos e que estão pisando em cima dos pequenos, cessou, parou. O Brasil perdeu. Isso aqui é porque a apostila não mudou muito ali, tá? O Brasil não está tendo mais essa atuação tão expressiva na OMC na hora de denunciar ou de ter uma postura diante dos países que têm cometido esses excessos de polarização e países que já são ricos e que cometem excessos burlando leis e passando por cima de coisa que prejudicam os pequenos, né? O Brasil antes era um país que imediatamente denunciava, falava, se colocava nessas situações e jogava para a OMC resolver os problemas, né?
Agora não mais, gente. Nós estamos meio que fora dessa análise e observação do comércio global. Não sei se por conta de incompetência ou se por conta de posicionamento político, de repente. Não sei dizer qual é a situação real, porque eu não estou lá dentro. Mas o Brasil reduziu muito a participação dele na OMC como um país que defendia as políticas dos países menores, dos países, né, que não fazem parte dos centrais, dos mais ricos. Antes, o Brasil se posicionava assim, ele denunciava, ele mostrava os erros e falcatruas que estavam acontecendo para polarizar. E agora não mais. Ele tem tido, não é que não está fazendo mais, mas diminuiu muito a nossa participação desses tipos de observação dentro da OMC, tá? Mas, de qualquer maneira, eu gostaria que vocês lessem depois, na página 36, o texto que fala entre o acordo entre Brasil e Estados Unidos, aqui, ó. Aqui, acordo entre Brasil e Estados Unidos é vitória, dizem produtores de algodão. Por quê? Porque aqui estava acontecendo uma disputa entre Estados Unidos e Brasil desde 2002 e ela foi encerrada em 2014 com um acordo e tal, mas por quê? Porque o Brasil não deu um passo atrás. O Brasil se manteve uma postura firme diante das situações que estavam acontecendo e diante da lógica dos tais subsídios dos Estados Unidos, certo? Subsídios concedidos pelos Estados Unidos para outros produtores, para seus produtores e que estava prejudicando a gente. Enfim, é uma situação exemplo ali que a apostila está colocando, tá? Depois tem a citação de outra vitória da diplomacia brasileira na OMC, feita pelo Roberto Azevedo em 2013, quando nós conseguimos alegar que trazia problema e risco a tal da segurança alimentar se a gente colocasse alguns países específicos só para vender determinadas coisas, que cada país pudesse fazer a sua área de produção. Enfim, vocês vão ler ali depois e ver certinho e façam uma análise de vocês mesmos, tá? Aí agora sim, vem o trabalho que eu vou pedir para vocês. Usando as listas que eu pedi para fazerem sobre as ações lucrativas e diferenciais da agricultura, usando também, nossa, já vai começar outra aula e eu estou aqui com vocês, usando também todas essas articulações que a gente viu de nomes e coisa da área econômica, eu quero que vocês façam uma tabela, tá? Vocês vão montar uma tabela sobre a produção agrícola, comparando países periféricos e centrais, usando os seguintes itens. Vamos lá, 2 colunas, né? Periféricos e centrais. Aí as linhas vocês vão colocar lá. Políticas adotadas, ações lucrativas, principais diferenças, aplicação de tecnologias. Não adianta colocar tem. Olha lá, aplicação de tecnologia. Daí, países centrais, tem. Periféricos, não tem. Eu quero saber quais tem, onde tem, que tipo que é, se dá lucro, quais são as porcentagens, detalhes. Exportações e mercado interno. Isso é para dia 6 de julho, segunda-feira. Vou passar todos esses itens lá pelo WhatsApp para vocês, mas para que vocês saibam já estou explicando, que eu quero essa tabela, não é para colocar lá ações lucrativas baixas nos periféricos, altas, não. Alta, quanto, como, onde, quais. Tá bom, gente? Bastante detalhe, bastante detalhe. Por isso que eu já estou alertando desde a semana passada para ir fazendo esse levantamento da apostila, que tem bastante coisa. Quem quiser incrementar com pesquisa, ótimo, melhor ainda. Agora, no caso da tabela, vai precisar de pesquisa, sim. Tem coisas que não estão na apostila. Coisas que eu falei também, mas que não estão na apostila. Tá bom, gente? Então, é isso. Amanhã tem aula de sociologia. Então, até amanhã. Beijo para vocês, um bom dia e até amanhã. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau.